Clássico vovô. O Fluminense hoje recebe no Maracanã a equipe do Botafogo para o seu primeiro clássico no Campeonato Brasileiro de 2026. Mais do que apenas um clássico, o jogo de hoje dá a tônica, assim como da semana passada, do que o Fluminense quer dentro desse Brasileirão com esse início um pouco mais complicado. Tá olhando para o título, para a Libertadores, ou é time de meio de tabela? O que o Fluminense é nessa primeira parte do campeonato? Vamos falar disso depois da vinheta e além de tudo mais que você precisa saber sobre o jogo de hoje. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora para falar de Fluminense e Botafogo. Hoje às 7h30 no Maracanã, transmissão da Record, da Cazé TV e do Premier. Essas as transmissões oficiais do jogo de hoje. Você pode acompanhar com a gente aqui, claro. A partir de 5h30 da tarde estamos ao vivo, diretamente do Maracanã, trazendo aquele super pré-jogo que você está acostumado. E além disso também, trocando aquela ideia marota com você, falando, né, todos os assuntos. E claro, depois de narração, comentários, todo o pós-jogo, a cobertura que você já está acostumado. Então vem acompanhar com a gente, se inscreve, ativa o sininho aqui no Raiz Tricolor. A transmissão, inclusive, já está programada. Você pode chegar às 5h30, pode chegar às 6h30, pode chegar às 7h30, pode chegar a hora que você quiser. Você vai ser bem recebido aqui na nossa transmissão. Vamos lá, cara. A rodada tá acontecendo. Começou a acontecer na terça-feira. Vou gravar um resumão da rodada para amanhã, mas tem 4 jogos ainda nessa quinta-feira. O cenário mostra o Fluminense em sétimo, claro, 2 jogos ainda. Mas a importância de uma vitória hoje, considerando que é um jogo dentro de casa, o Fluminense vai fazer parte do grupo de times que jogam agora e que vão fechar com 2 jogos em casa. E isso é bem importante, porque é uma vantagem, né, você ter 2 jogos em casa. Então, o Fluminense está no grupo de times que tem vantagem. A próxima rodada do Brasileirão é só daqui a 2 semanas, né, por conta do Carnaval. Então, se você olha aqui, times que têm 2 jogos em casa, o Vitória, por exemplo, está na parte de baixo. O Vasco só fez 1 ponto. O Atlético Mineiro, a mesma coisa, só fez 2 pontos, muito pouco, não venceu ainda. A Chapecoense não, a Chapecoense já fez 4 pontos, considerando fora de casa também já está com 5. É um time que já está mais na parte alta da tabela, ainda mais para quem achava que a Chapecoense ia ser lanterna. Então, o São Paulo, por exemplo, não. O São Paulo está fazendo a campanha que o Fluminense tem que fazer, que é o quê? Venceu em casa, empatou fora. Se você faz isso, invariavelmente você é campeão brasileiro. O Fluminense hoje enfrenta o Botafogo num jogo em casa, porque o Botafogo só tem 10% do público. Não é como no Campeonato Carioca, em que divide o público, né? Divide ali o 50-50. Até porque o público baixíssimo do Fluminense, se bobear eles mesmo com 10%, vão ficar de 50-50, né? Porque é inacreditável o baixo comparecimento. É claro, a torcida vai ter ali as desculpas de sempre, que são ok para quem mora longe. Eu nunca reclamo aqui, gente. Quando eu falo sobre isso, nunca reclamo de quem mora longe, porque eu sempre morei longe. Então eu sei como é que é difícil ir em jogo, ainda mais quem mora mais longe que eu. Eu nunca vou reclamar aqui de quem não vai pra jogo, de quem também não tem dinheiro, porque eu também já não tive dinheiro pra ir pra jogo. Então, assim, nunca vou reclamar desse tipo de coisa, tá? Porque às vezes eu reclamo aqui que, ó, público baixo, a galera não quer ir, sempre tem um que levanta e fala, mas aí é fácil, você tem dinheiro pra ir no jogo. E eu não tô falando de você que não tem dinheiro, não tô falando de você que mora no Espírito Santo, que mora em Manaus, que mora em Alagoas. Não tô, porque eu moro longe também, sei como é que é a dificuldade disso. Eu tô falando do cara que mora na Tijuca, que tá bem assim, mas não tem centroavante. E aí se tiver centroavante, ia falar, mas com Freitas no time, admite logo que tu não quer ir pro jogo, irmão. Fica mais fácil pra mim, mais fácil pra você, facilita pra todo mundo. Pra mim, tinha que ter um público bem melhor nesse jogo. Mas é final de mês. Novamente, não tô falando de grana. Desculpa, 6 milhões de pessoas, não é possível, não tem 30 mil pra botar num jogo de hoje. Média de público esperada é baixa e mais uma vez a gente vai ter que ver. Você que não foi pro jogo, você que tá dando desculpinha no teu grupo de WhatsApp, falando assim, mas também não tem um goleiro reserva, como é que eu vou pro jogo? Você vai ter que ficar dando desculpinha quando o flamenguista vier te zoar que tem mosaico da Ucrânia. Vai ter que dar, por quê? Porque tu não foi pro jogo. Então esse chilique aqui foi baseado em quem pode ir e não quer ir pro jogo. Dito isso, Fluminense e Botafogo, expectativa de público baixo, mais expectativa de resultado positivo. Fluminense até agora na temporada tem um desempenho, gente, que é muito bom. O Fluminense só não ganhou 2 partidas, justamente as 2 em que jogou fora da cidade do Rio de Janeiro. Fica aí a curiosidade, tá? Quando saiu para jogar em Salvador e quando saiu para jogar em Saquarema. Claro, situações bem distintas. Em Salvador a gente
Caramba, que susto, cara. Entrou um vídeo aqui no meu ouvido, não sei se vazou aí pra vocês. Acho que não, tá travado aqui, tomei um susto agora. Mas enfim, contra o Boa Vista, uma derrota, né? Não faz diferença nenhuma. E contra o Bahia, não. Aí é outra história. Contra o Bahia, um empate que tem ali um sabor de derrota, mas que, claro, dentro de campo, uma atuação que era pra ter vencido. Mas não é de atuações que se conquista títulos e pontos, não, que eu diga a equipe do Vasco. É de bola na rede. E a gente vai falar sobre isso agora no Bola e Campo. Vamos lá. Escalações prováveis vão pintar aí na tela. Vamos lá. A gente vai para a parte do Bola e Campo agora, como eu falei, né? Então vamos rodar aí os times na tela. Prováveis escalações estão aí. O Botafogo do Martim Anselmi, deixa eu botar aqui o treinador, vem com o goleiro Neto, tá tendo meio que um revezamento lá do Neto com o Léo Link. Ítalo, estreando hoje, caiu o transferban do Botafogo, hein? O John Textor pegou o empréstimo que vai simplesmente dar o Botafogo para pagar o empréstimo. Mas enfim, Ítalo estreando aí pelo Botafogo provavelmente, o Ponte tá fora do jogo. Newton e Alexander Barbosa, um 3-4-3, mesmo esquema que eles jogaram contra a gente lá no Engenhão, né, na partida do Carioca, mas aí agora sem time misto, com o time principal. Vitinho, Danilo, Alan e Alex Telles. Na verdade esse aí é Alan, né? Deles é Alan. Vitinho, Danilo, Alan e Alex Telles. E no ataque Arthur, Montoro e Arthur Cabral. No outro jogo, e eu vou falar a escalação do Fluminense já, mas no outro jogo o grande problema do Botafogo contra a gente foi a marcação pelo meio. Eles tinham escapada pelos lados, mas não conseguiam criar muita coisa. O Fluminense se defendia muito bem. E quando o Fluminense tinha posse de bola, o Fluminense conseguia ter muito espaço pelo meio. E o Fluminense sentiu muita falta naquele jogo de ter um meia de criação com a bola. Por outro lado, a marcação estava um pouco mais encaixada a partir do momento que tinha um Lima de terceiro volante e não o Lúcio Acosta, que era um meio atacante. Então, foi um jogo mais travado, foi um jogo mais, né, com pouquíssimas oportunidades, um jogo até meio chato, de certa maneira, onde o Fluminense freou o que o Botafogo tinha de melhor e conseguiu ter a bola, mas faltava um pouquinho de inspiração para poder resolver a partida. Dessa vez, o Fluminense vai escalado, tinha um time misto lá, né, assim como o Botafogo, vai escalado com o Fábio. Na lateral direita, perdão, eu mantive aqui o Guga, mas na lateral direita é o Samuel Xavier, tá? Samuel Xavier na lateral direita. A zaga com James e Freitas e a lateral esquerda com o René. Gabriel Arana não vai ser titular, não? Pelo visto, o Zubeldia segue com um olhar de que tá querendo ver os dois e o Arana tem sido titular no Carioca e o René titular no Brasileirão. Ou o Arana tem sido reserva, né? Tem jogado com time misto. Entenda como quiser. Na zaga, só um detalhe sobre a mudança. Eu acho que hoje a melhor dupla de zaga, pelo menos a que eu mais gostaria de ver, era James e Ignacio, tá? Mas, novamente, vou repetir o que eu já falo algumas vezes e eu peço que você observe no jogo de hoje. Se Deus quiser, não vai acontecer nada. Mas o James tem um perfil muito parecido com o Freitas. O James arrisca demais. E ter dois zagueiros que arriscam demais, principalmente com a bola no pé, eu acho preocupante, tá? Mas vamos lá, vamos torcer para dar tudo certo. No meio de campo, a grande mudança, cara. Uma mudança no time. Isso porque o Nonato teve uma lesão muscular simples de grau 1, tá fora da partida, mas o Hércules está recuperado, jogou 45 minutos no final de semana, e na teoria, fisicamente, dá para dizer que o Hércules até poderia ser titular desse jogo. O Zubeldia vai de Facundo Bernal, Martinelli e Acosta. Lá no Engenhão, ele colocou o Bernal, e aí faz parte, para mim, daquele olhar de que no meio de campo o Fluminense quer povoar por aqui. A diferença é que no jogo passado, quando tinha o Lima, o Fluminense jogou dessa maneira aqui, ó. Jogou com um volante e os dois segundos volantes, né? O Lima caindo mais pela direita, o Martinelli caindo mais pela esquerda. E aí o que faltou naquele jogo? Alguém para distribuir a bola e encontrar mais vezes o John Kennedy no ataque ou os pontas. Dessa vez vai ter o Lúcio, que acaba encostando mais no John Kennedy, mas talvez a gente tenha que ter mais atenção do Canóbio e do Serna, que são os dois pontos, nessa volta de marcação. E, claro, contar com a inspiração do John Kennedy, que vem fazendo um ano muito bom até agora no comando de ataque, tá? Essa é a leitura tática. Vamos ver quem vai tomar as rédeas do jogo, né?
O Botafogo é um time que ataca muito pelos lados, o Fluminense é um time que tem muita criação por dentro. Vamos ver o que vai imperar mais de quem vai estar ditando o ritmo e o outro tentando frear o time adversário, né? Deixa eu botar aí na tela a KTO, porque a gente precisa falar sobre favoritismo, tá? Tá aí as odds da partida na tela, aí na KTO. Você pode ir lá no site da KTO e lembrando que você tem a chance extra, tá? Você pode vir na aba, se cadastra usando o nosso link, na aba promoções, vai ter lá a chance extra, você dá aceito participar e aí pelo dispositivo móvel, tá? Pelo celular, você fez uma aposta de até R$20, se essa aposta bater, você leva. Se essa aposta não bater, você tem como fazer outra aposta de R$20 depois como bônus. Então, basicamente, você tem uma chance extra, como diz a parada. O link tá aqui na descrição para você se cadastrar. Aí a odd precisa ser acima de 1.8, tá? Para fazer essa aposta. A vitória do Fluminense, por exemplo, paga 2.17. O Fluminense é favorito para essa partida. Eu vou fazer uma junção. Como é pelo dispositivo móvel, eu não consigo fazer aqui a aposta da chance extra pelo computador. Mas eu vou fazer uma junçãozinha aqui de jogos que acabam juntos, tá? Atlético Paranaense e Fluminense vencendo o jogo. Dá praticamente uma odd 5, eu vou botar 10 reaisinhos. No Fluminense e Botafogo tem também o Odão, tá? Ó, tem o Odão que você pode vir aqui e tem a vitória do Fluminense com o John Kennedy fazendo gol. Tá pagando 5,50 nisso daí. Eu cheguei a pegar essa odd até um pouquinho melhor, peguei odd 6. Mas é interessante também, até porque ultimamente tem sido gol de John Kennedy em todos os clássicos. O link tá aqui na descrição, você vai lá e se cadastra na KTO para dar aquela moral pra gente. Claro, lembrando, é para maior de 18 anos. E, gente, não adianta apostar R$100, R$200. Sei que isso não faça a mínima falta para você. Mas, claro, se você é como eu, 10 reaisinho, um dinheiro que não vai te fazer falta, porque você não vai ficar rico com a aposta, tá? Então, lembre-se sempre disso. A arbitragem da partida de um árbitro ruim, tá? Rafael Rodrigo Klein, certo? Já apitou 5 jogos do Fluminense. Ano passado foi bem problemático, apitou 3 jogos do Fluminense no ano passado. Fluminense Fortaleza 2-1 no Maracanã, Fluminense 0, Cruzeiro 2 e Fluminense 2-1 no Sport. Mas o que talvez você lembre mais é Fluminense 0, Flamengo 1 de 2024. Aquele pênalti no Bruno Henrique marcado nesse jogo. Também com o VAR, né, com a ajuda do VAR, em que o Calegari cai por cima do pé do Bruno Henrique. Foi com a Rafael Rodrigo Klein na arbitragem. Enfim, preocupante, né? Então é isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal se você gostar do vídeo da nossa transmissão. Vem com a gente, 5h30 da tarde, aqui direto do Maracanã. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.